Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Leonardo da LMD Lab. No vídeo de hoje vamos continuar aqui nossos vídeos sobre introdução, anatomia, parte da artrologia, né? Aqui, esse é o vídeo, a parte 2 aqui, tá? Sobre as articulações. Caso você não tenha visto lá, nós já vimos os 3 tipos de articulações que existem no corpo. As articulações sinoviais, as cartilaginosas e as fibrosas ali, que foi o conteúdo do vídeo passado. Caso você não tenha visto, veja lá e depois você volta para esse vídeo, porque aquele vídeo lá é fundamental para você entender o que nós vamos conversar nesse vídeo aqui, tá? Nesse vídeo, pessoal, nós vamos estudar aqui, ó, as articulações sinoviais lá, tá? Então, só fazendo uma revisão rapidinha, né, das características das articulações sinoviais. Então, lembre que as articulações sinoviais são aquelas articulações móveis, que vão apresentar grande movimento, vão ter amplitude de movimento aqui, quando nós comparamos com as outras articulações lá, né? Lembre que nós vamos encontrar aqui nessa interação, nessa associação óssea, cartilagem articular, vamos encontrar aqui, ó, cápsula articular, uma porção fibrosa, uma porção aqui, ó, que é a membrana sinovial. Lembre que a membrana sinovial ela vai produzir o líquido sinovial, que vai ficar aqui no interior da cavidade articular, né? Fazendo a nutrição dessa cartilagem, auxiliando também aqui na redução do atrito entre os ossos aqui, tranquilo? Então, conteúdo do vídeo passado lá, né? Existem ligamentos que vão ser estabilizadores estáticos, músculos vão ser estabilizadores dinâmicos lá, né? Ligamentos extracapsulares, que a gente dividiu lá em ligamentos à distância e ligamentos de reforço, né? E também existem os ligamentos intracapsulares lá, tá bom? Revisão rapidinho aqui só para a gente retomar o nosso assunto, tá bom? Então, no vídeo de hoje nós vamos começar a ver as subclassificações dessas classificações de articulação. Então, no vídeo passado nós vimos, ó, as junturas sinoviais, junturas cartilaginosas e as junturas fibrosas. Nesse vídeo nós vamos estudar esses caras aqui. Próximo vídeo nós vamos estudar as outras articulações lá, tá bom? Então, pessoal, as junturas sinoviais, igual eu disse para vocês, são aquelas articulações que vão produzir movimento. Beleza, Léo, show de bola. Existem 6 categorias, 6 subcategorias, melhor dizendo, desse tipo de articulação. Então, temos a juntura sinovial condilar, juntura sinovial plana, juntura sinovial gínglimo, esferoide, pivô e selar. O que você tem que tirar de informação disso daqui? O formato articular, como que são essas faces articulares, o tipo de movimento que essa articulação realiza lá e alguns exemplos, tá? Então é isso que você tem que tirar desses vídeos lá. Então quando a gente for estudar aqui, ó, primeira classificação, são essas informações que você tem que tirar, assim como da plana, gíngulo, enfim, você entendeu? Tranquilo? Começando aqui, ó, com essa imagem. Aqui nessa imagem nós vemos os 6 tipos de articulações sinoviais. E pessoal, só lembrando, né? Articulações sinoviais têm cápsula. Então todas essas articulações aqui nós vamos encontrar cápsula articular, tá bom? Com membrana sinovial, com líquido sinovial, são as características básicas da articulação ali, da juntura sinovial lá, tranquilo? Então, como que funciona isso aqui, né? Essa subclassificação depende da interação, do tipo de interação que os dois ossos vão possuir, né? O formato articular. Então, por exemplo, aqui, ó, juntura sinovial plana, mostra pra gente aqui, ó, que essas superfícies articulares aqui, ó, são planas lá, tá? Aqui, ó, na gínglimo, nós vamos encontrar como se fosse uma tróclea e uma roldana se articulando aqui, ó, gerando apenas um tipo de movimento, né, que é o de flexão e extensão. Perceba que é diferente da plana, né? A plana são duas faces planas, não tem como fazer flexão, não tem como fazer extensão. Perceba, ela só vai fazer, ó, deslizamento lá. Tá? Então esse é o tipo de articulação aqui. Nós já vamos ver isso, cada uma com bastante detalhe, só apresentando para vocês. Perceba aqui, ó, que já na juntura sinovial selar, nós vamos encontrar, ó, essas faces aqui, ó, na nômina antiga, o nome é encaixe recíproco, porque essa face articular desses dois ossinhos aqui, ó, elas se encaixam perfeitamente aqui, ó, né? E você percebe que é como se você fechasse as suas mãos ali, fazendo um formato de C aqui, ó, né?
e você juntasse as suas mãos ali, né? Eu vou mostrar isso também no vídeo prático, que eu sei que isso aqui é bem teórico, tá? Fique tranquilo, nós vamos ver toda essa demonstração num vídeo prático, que eu vou imprimir ali, já tem impresso, na verdade, pecinhas da impressora 3D, para a gente visualizar isso aqui. Mas o que eu quero que você olhe isso aqui? Pô, é uma face aqui, ó, meio côncava aqui, né, tudo, que vai se encaixar com a face de cima lá, tá? Elas são biaxiais e vão gerar dois tipos de movimento, ó, um para frente e outro para os ladinhos aqui. Já vamos ver isso com mais detalhes. Beleza. Existem um outro tipo aqui de articulação, aqui que é chamada de trocoide, juntura sinovial trocoide. Ela se caracteriza por um eixo central, tá? Um dos ossos vai possuir um eixo central e o outro vai ficar ao redor aqui, tá? Pode ser a parte óssea, pode ser um ligamento e, como você percebe na imagem, esse tipo de articulação só permite, ó, rotação. Tá vendo? É como se fosse um pininho com uma pecinha dentro ali, ó, só vai permitir rodar, né? Não vai permitir flexão, extensão. Esse é o nome desse tipo de articulação, trocoide, tá bom? Existe, né, o quinto tipo de articulação que nós vamos ver aqui, ó, juntura sinovial esferoide. Atenção, pessoal, essa daqui é a que possui a maior amplitude de movimento, porque perceba como que é o encaixe desses ossinhos aqui, ó. Uma delas vai ter uma cabeça arredondada, uma esfera, tá? E o outro ossinho vai ter uma cavidade também esférica. Então é um encaixe bem 100% que vai permitir movimentos para todas as dimensões. Flexão, extensão, rotações, seja rotação interna ou externa, adução e abdução, todos os movimentos aqui, essa articulação permite realizar, tá bom? Diferente, por exemplo, ó, da elipsoídea, ou elipsoide, como você preferir chamar, tá? Essa aqui, ela não tem um formato arredondado igual a esferoide, né? Um formato de semisfera aqui, né? Essa aqui tem um formato de elipse. Eu fiz um desenho ali bem artístico para mostrar isso aqui para vocês, mas o que acontece nessa articulação? Ela não vai permitir rotação. Ela permite todos os movimentos aqui que a esferoide faz, só que menos rotação, tá? Por quê? Porque o ladozinho que é menor aqui, ó, ele vai ter mais dificuldade de realizar esse movimento. Um pouco difícil até de eu te explicar isso, mas fique tranquilo que você já vai entender lá, tá? Ele faz, então, flexão e extensão, e adução e abdução. Esse aqui é um exemplo, só para você tentar associar a articulação aqui radiocárpica do punho. Você consegue, ó, colocar a mão para o lado, né, fazer uma adução e uma abdução. Consegue fazer flexão e extensão, mas você não consegue fazer rotação do punho, entende? Por quê? Porque a superfície articular ali tem o formato de uma elipse. Tranquilo? Aqui, por exemplo, no ombro, no quadril, ó, que é a esferoide, você consegue fazer todos esses tipos de movimento lá. Perceba que a celar, ela é parecida com a esferoide, só que também ela não faz rotação, tá? Então, Léo, qual que é a diferença aqui da celar e da elipsoide? Que a elipsoide, ela vai ter dois planos de movimento, né? Ela vai fazer flexão, extensão e adução e abdução. Dois sentidos, dois eixos. Tranquilo? Assim como a celar. Só que a celar, ela permite um amplo movimento para os dois eixos. Vai fazer flexão e extensão bem, vai fazer adução e abdução bem também. Já a elipsoídea, ou elipsoide, ela vai priorizar um eixo. Por exemplo, pense no punho. Você faz tranquilamente flexão e extensão, uma boa amplitude. Agora, a abdução e a adução, você percebe que é um pouco travado. Até faz mais ou menos, mas meio travado. Beleza, pessoal? Fique tranquilo que nós vamos ver agora uma por uma aqui, tá? Vendo, igual eu falei para vocês, entender como que é o formato dessa articulação, dessa relação entre os dois ossos, saber os tipos de movimento que elas fazem e saber alguns exemplos, tá bom? É isso que a gente tem que tirar desses slides aqui, tranquilo? Então vamos começar aqui, ó, com as junturas sinoviais, elipsoídea, também chamada de condilar, tá? Bacana saber isso aqui, tá? Porque às vezes não está elipsoídea, às vezes só está condilar o nome, então é bom saber isso aqui. Eu coloquei em todos os slides a nômina antiga, tá? Que é condilartrose,
né, na nômina antiga, mas só para você saber que existe. Tranquilo? Então nós estamos falando aqui, ó, da elipsoídea ou elipsoide, né? Essa articulação ela é caracterizada pela relação entre os dois ossos, sendo que um deles possui uma cabeça alongada, né, que é um côndilo, e o outro ossinho vai possuir uma cavidade glenoídea, uma cavidade que vai abrigar esse côndilo lá, tá bom? Então, igual eu estava citando para vocês, esse é um tipo de articulação que permite movimento, ó, em dois eixos. É uma articulação biaxial, tá? Isso aqui é importante. Quais movimentos que ela permite? Flexão e extensão, adução e abdução, tá? Eu contei toda essa historinha para você já gravar aqui, ó, um exemplo dela, a articulação radiocárpica, que é a articulação do punho ali, né? Punho não é um nome genérico, né? Não é certo falar punho, porque tem várias articulações ao nível do punho. Mas só para você entender aqui, ó, a radiocárpica, entre o rádio e o escafoide e o semilunar lá, tá bom? Existem outros, como por exemplo a ATM, a temporomandibular, atlanto-occipital, e aqui eu quero que vocês gravem aqui, que isso aqui cai em prova e a gente esquece, e os caras gostam de cobrar isso aqui, ó, metacarpo falangiana aqui, tá? É entre o metacarpo e a falange, ó, aqui na imagenzinha, ó, tá? Então, se você quiser usar como exemplo, novamente, né, a condilar elipsoide aqui, a juntura sinovial condilar elipsoide, ela vai permitir movimentos biaxiais, flexão, extensão, adução e abdução. Só que nesse tipo de articulação, um dos eixos vai ter prioridade, enquanto o outro ele funciona mais ou menos. Então, por exemplo, ó, vamos fazer a mesma historinha aqui, ó, com a metacarpofalangiana. Você consegue fletir e estender relativamente bem, só que a aduzir e a abduzir você percebe que tem bem menos amplitude, né? Se você testar aí, você vai perceber, né, que a flexão e extensão ela é maior do que a adução e a abdução. Tá? Existem algumas exceções, né? Mas enfim, tá bom? Que depende, né, também de qual delas ali, né? Do pé também, enfim, tá bom? Mas grave isso aqui, tá? Segundo tipo de articulação, né, o segundo tipo de juntura sinovial são as junturas sinoviais planas, tá? Nômina nova, na nômina antiga é chamada de artródia, tá? Elas são formadas aqui, ó, por superfícies planas, tá? Elas são uniaxiais, porque perceba, elas só vão fazer deslizamento. Não tem como elas fazerem flexão, extensão. Elas só vão raspar uma na outra, né? Só vão deslizar uma na outra ali, tá? Pense que são, por exemplo, eu sempre gosto desse exemplo que é bem bacana. Imagine uma superfície de vidro, você coloca um líquido em cima e você coloca um outro vidro em cima, né? Que você solta ali. Ele gruda bem, né? Você consegue movimentar ele para os lados ali, deslizar ele tranquilamente. Agora, se você tenta puxar ele para cima, esse vidro ali, né? Ele não sai tão fácil, não. Então, é mais ou menos essa articulação aqui, tá? Os exemplos que eu quero que vocês gravem aqui já, ó, são as articulações entre os processos articulares das vértebras lá da coluna, tá? Porque lá a coluna tem dois tipos de articulação. Nós vamos ver isso no próximo vídeo lá, entre os corpos vertebrais, que é uma juntura cartilaginosa, tá bom? Vou comentar no próximo vídeo. E a outra articulação é entre os processos articulares lá. Então, tem que saber isso aqui é importante. Um outro exemplo aqui, ó, a articulação acrômio-clavicular aqui, ó, que ele colocou, o Moore colocou aqui pra gente visualizar, tá bom? As articulações, ó, entre os ossinhos do carpo lá, ó, entre os ossinhos do tarso, punho, tornozelo lá que nós vimos, né, pé ali, tá bom? Esses são alguns exemplos lá. Terceiro tipo de juntura aqui, né, juntura sinovial gínglimo ou trocleartrose, tá? Nômina antiga, eu coloco aqui porque às vezes isso facilita um pouquinho a gente entender. Ó, trocleartrose tem um formato de tróclea. Lembre dessa articulação aqui, um exemplo, a articulação aqui, ó, do cotovelo, húmero ulnar aqui, ó. Tá? Igual eu disse, cotovelo é um jeito errado, porque existem outras articulações ao nível do cotovelo. A gente tem que especificar aqui, ó, húmero ulnar lá, né? Então é aquela história, a ulna, ela tem um formato de chave inglesa que vai abraçar a tróclea, tá? Então é mais ou menos isso aqui, ó. A pecinha aqui de baixo, ó, azulzinha, ela vai abraçar uma superfície mais arredondada, um formato mais de tróclea. E elas só vão permitir, perceba, um movimento, né? Que é um eixo, melhor dizendo, né? Que é flexão e extensão, né? A ulna e o húmero aqui, flexão e extensão,
tá bom? Então, ó, uniaxiais aqui, vamos fazer flexão e extensão lá, tá bom? O exemplo que nós vemos aqui é a húmero ulnar, que eu acabei de citar para vocês, a tíbio femoral, lembre lá do joelho, tá? Se você perceber, fizer uma comparação entre membro superior aqui, ó, e membro inferior, isso vai ajudar bastante. Eu vou comentar isso depois. Porque perceba, joelho, né? Ela corresponde, se a gente fizer uma associação entre membro superior e inferior, corresponde ao cotovelo aqui. Mesma classificação, ó. Tá bom? Mesma classificação. Nós vamos ver daqui a pouco, ó, o quadril aqui e a escápula aqui, ó, coxo femoral e a húmero, desculpe, a glenohumeral aqui, mesma classificação também, tá? Então daqui a pouco eu vou fazer essa relação com vocês aí, tranquilo? Mas guarde aqui, juntura sinovial gínglimo, né? Húmero ulnar, tíbio femoral e principalmente, pessoal, essa aqui, ó, tá? Que a gente vai confundir essa aqui com aquela outra que eu estava mostrando para vocês aqui, ó, com as metacarpofalangianas, tá? Então, cuidado. Entre o metacarpo aqui, ó, e a falange, seja no pé, seja na mão, ela é uma juntura sinovial condilar, ou elipsoide. Já quando nós falamos de articulações entre as falanges, tá? Aqui, ó, entre uma falange, por exemplo, média e distal, a média e a proximal, são articulações aqui, são junturas sinoviais gínglimo. Só vão fazer flexão só vão fazer flexão e extensão, desculpe, tá? É teste para você ver aqui, né? A falange, a pontinha do dedo ali, ó, ela não vai para o lado, só flete ou estende, diferente da metacarpofalangiana, tá bom? Cuidado isso aí. Né? Lembre do sinalzinho de não ali com o indicador, né? Ó, metacarpofalangiana ali, tá bom? Quarto tipo de articulação aqui, juntura sinovial esferoide, ou também chamada de enartrose. Tá? Essa aqui é aquela especial que eu falei para vocês, que ela vai ser formada por uma cabeça esférica e uma cavidade esférica também. Portanto, ela vai permitir movimento em todos os eixos. Tá? Ela é uma articulação aqui, ó, triaxial. Ela vai permitir aqui, ó, flexão e extensão, adução e abdução, e também vai permitir rotação interna ou externa, tá bom? É só para você não ficar em dúvida, o que é essa circundação, né? Eu não expliquei até agora, está em todos os slides particularmente, né? Circundação é a associação de dois ou mais movimentos aqui. Por exemplo, você girar o ombro aqui, né? Ficar girando o ombro aqui, ó, pegar aqui o braço e ficar girando ele aqui assim. Você está fazendo ao mesmo tempo flexão e extensão, abdução e adução, entende? É um movimento em conjunto, tá? É igual o polegar, você vai flexionar e vai estender, mas se você abduzir e aduzir ao mesmo tempo, você faz um movimento de circundação, que nada mais é que a associação de dois movimentos aqui, tá? Bem tranquilinho isso aqui. Eu só não tinha explicado antes, tá? Eu tinha esquecido. Mas enfim, pessoal, olha aqui. Juntura sinovial esferoide, tá? Triaxial, todos os movimentos. Exemplos: escápula com o húmero e o osso coxal com o fêmur. Aqui, ó, coxo femoral, tá? E a glenohumeral aqui, tá? Ou escápulo humeral, como você preferir, tá? Tranquilo? Perceba a semelhança, ó, no comecinho do membro, tanto do membro superior e do inferior. Lembra que eu comentei no slide passado, ó, cotovelo com joelho, existe uma semelhança também. Ambas são gínglimo, tá? Já vamos ver mais algumas associações assim. Tranquilo? Quinto tipo de juntura sinovial aqui é a juntura sinovial pivô ou trocoide. Essa é aquela do pino, ó. Então existe um cilindro aqui central que é rodeado por um anel ósseo, né? Ósseo fibroso aqui, igual eu coloquei, né? Pode ser, por exemplo, ó, igual aqui, ó, entre a primeira vértebra cervical e a segunda, ó, uma parte óssea. Pode ser, por exemplo, aqui, ó, igual a gente vê ao nível do cotovelo, a rádio ulnar proximal, né? Nós vamos ver isso no vídeo específico, mas parte um ligamento da ulna que rodeia a cabeça do rádio e permite esse movimento de rotação, tá? Que gera aqui, né, contribui para a pronossupinação do antebraço ali. Tá? Então lembre desses dois exemplos aqui que eu acho que são bem interessantes aqui, ó. O primeiro deles, ó, atlanto-odontoide mediana. Só para você entender esse nome, atlanto-odontoide, é porque esse ossinho aqui de cima
é chamado de atlas. Ela é a primeira vértebra cervical. O nomezinho, ele tem um nome especial, atlas, tá? Já a segunda vértebra cervical aqui, ó, ela também tem um nomezinho especial, que é chamada de axis, tá? Essa proeminência óssea aqui, ó, ela é bem característica de C2, é o processo odontoide. Só esse ossinho possui isso aqui, tá? E perceba, é igualzinho essa imagem aqui de baixo, ó. É um pino central aqui, né? Um cilindro ósseo central, onde vai rodear uma estrutura aqui, permitindo somente movimentos aqui de rotação. Né? Isso aqui particularmente permite bastante movimento aqui para o nível da cabeça, ali, pescoço, né? A gente fazer a rotação aqui, né? Tranquilo? Então lembre desse exemplo aqui e também lembre aqui, ó, da rádio ulnar proximal, que fica aqui ao nível do cotovelo, né? É a articulação entre o rádio e a ulna, a mais proximal aqui, ó, tá? Nós vamos ver ali, né, essa articulação melhor lá na playlist de membro superior, tá bom? É só para você ir entendendo, vendo a importância disso aí. Sexto tipo aqui, pessoal, né? Essa aqui é uma articulação especial, tá? É a juntura sinovial selar. Particularmente, né, existem 2 a 3 tipos, 2 a 3 locais onde existe essa articulação. Ela é bem rara, essa articulação aqui, tá? Eu já vou te explicar porque eu falei 2 a 3 tipos aqui, porque existe uma divergência na literatura, tá? Mas o que é essa articulação? A juntura sinovial selar ou encaixe recíproco aqui, que é essa daqui, ó. A gente vê um encaixe bem certinho aqui, ó, né, entre as duas. Só que essa daqui, ela é aquela que vai permitir uma boa amplitude de movimento para os dois eixos, né? Diferente da elipsoide aqui, né? Então, ela é uma articulação aqui, ó, formada por uma superfície côncava e uma superfície convexa, tá bom? Que a gente vê exatamente aqui, ó, né? Uma partezinha côncava e outra convexa, que é o encaixe bem perfeitinho aqui, ó, desses dois ossinhos ali. Tranquilo? Elas são articulações biaxiais, permitem movimentos de flexão e extensão, adução e abdução. Esse exemplo que eu quero trazer aqui para vocês, ó, é a do polegar, ó, essa daqui. Ó. É onde o primeiro metacarpo aqui se articula aqui com o ossinho trapézio. É a primeira articulação carpo-metacarpiana, tá? Ela é diferente, a do polegar, dos outros dedos, ela é diferente. Porque essa articulação aqui, como você já viu, ela vai permitir flexão e extensão, e adução e abdução. Então, é o movimento que o nosso polegar tem. Então, veja que ele tem bastante movimento devido a essa articulação lá. Tranquilo? Um outro exemplo, aqui, ó, né, que eu coloquei, ó, carpo metacarpal do polegar, ou carpo metacarpiana, tanto faz, tá? Um outro exemplo aqui, ó, é a articulação externo-clavicular, entre o externo e a clavícula lá. Ela vai permitir movimentos aqui, ó, de abdução e adução, e também vai permitir movimentos de flexão e extensão lá, tá? Igual eu disse para vocês, a diferença da articulação selar e da elipsoide em comparação à esferoide é que essas duas aqui não permitem rotação, tá bom? Tranquilo? Triaxial e as duas aqui são biaxiais. Tá bom? Só que qual que é a diferença? A elipsoídea, ela vai priorizar um dos eixos. Né? Lembre do punho aqui, né? Flexão e extensão, mas a abdução e a adução é meio paia, meio fraquinha. Né? Já a selar, não. A selar, os dois eixos funcionam muito bem. Tranquilo? Essa é a diferença lá. Gente, existem somente 3 locais, dependendo da literatura que você seguir, onde nós vamos encontrar junturas sinoviais selares. A primeira delas aqui, ó, que eu apresentei para vocês, é a carpo-metacarpiana do polegar, tá? Opa, desculpe. O segundo local onde nós vamos encontrar esse tipo de articulação é aqui, ó, a externo-clavicular, entre a clavícula e o externo aqui, tá? E algumas literaturas trazem aqui pra gente, ó, que a calcâneo cuboide, que fica aqui no pé, ela também é uma juntura sinovial selar. Só que aqui existe divergência na literatura. Que, por exemplo, o Moore dessa imagem aqui, ó, né, o Moore, ele não considera a calcâneo cuboídea, né, como uma juntura sinovial selar. Tá? Já o Testi, que é uma nômina mais antiga, ele traz isso aqui pra gente. Tá? Então, depende do que você considera. Né? Depende do que você vai considerar. Tá? Então vamos lá, pessoal, só para a gente fazer uma revisão final aqui e chamar a atenção de vocês para os principais pontos aqui. Tá?
Então perceba que se a gente fizer uma comparação entre membro superior e inferior, a localização de algumas articulações, a classificação, eu digo, né, ela é similar. Então, como por exemplo aqui, ó, a coxofemoral, a glenumeral, elas são ambas junturas aqui, ó, sinoviais e esferoide, tá bom? São as articulações que mais apresentam movimento no corpo humano. São classificadas como as junturas sinoviais e esferoides. A articulação do corpo humano que mais possui movimento é a glenumeral, tá? Ela é fora do normal aqui, o negócio, tá? Por isso que nós vamos encontrar diversos estabilizadores aqui nessa articulação. Lá. Nós vamos ver isso com calma, tá bom? Perceba que ao nível aqui, ó, do cotovelo, fazendo uma comparação com o membro inferior, aqui, ó, seria o joelho, né? Nós vamos encontrar junturas aqui, ó, sinoviais gínglimo, né? Somente aqui, ó, a adução, perdão, desculpe, somente a flexão e a extensão. Cuidado com isso aí, tá? Cuidado porque, por exemplo, nessa região aqui, tanto do joelho quanto do cotovelo, é um nome da região, não especifica a articulação, né? Então, por isso que a gente tem que usar húmero ulnar, tíbio femoral, né? Tranquilo? Se você assim levar ao pé da letra, tá errado falar cotovelo, articulação do cotovelo, articulação do ombro, né? Articulação do joelho, né? Porque existem outras articulações nessa região aqui. Qual que você está falando, entende? Então tá errado, né? Mas, enfim. Pessoal, um detalhe, cuidado com isso aqui, ó. Ao nível do punho aqui, a articulação radiocárpica, ela é classificada aqui, ó, como juntura sinovial condilar ou juntura sinovial elipsoídea. Tá bom? Essa é aquela lá que vai permitir flexão e extensão, só que um dos eixos faz essa amplitude mais ou menos, meio fraquinho lá, tá? E o que eu desenhei aqui, agora que eu vi aqui, ó, é esse contato articular, ó, é que a imagem ela não tá muito boa aqui, ó. Parece ser duas superfícies articulares, ó, redondinhas, mas elas não são, elas têm um formato aqui, ó, de elipse, tá? Se a gente fizesse um corte aqui no meio e estivesse olhando por dentro, ó, é bem isso aqui, ó. É uma elipse. Só que atenção aqui, ó, ao nível do tornozelo, a gente não consegue fazer uma comparação com o punho aqui. Tá bom? Por quê? Porque daí aqui perde essa regrinha lá. Ao nível do tornozelo aqui, a articulação aqui, ó, tíbio-társica, ela é classificada como uma juntura sinovial gínglimo, diferente da radiocárpica, né? Que ela é classificada aqui como uma articulação, uma juntura sinovial condilar lá, né? Aqui, ó, a radiocárpica lá, tá? Então, cuidado com isso aí. Mas, de resto, segue a nossa regrinha aqui. Existem algumas exceções. Fique tranquilo, nós vamos fazer os vídeos específicos. Mas, ó, entre os ossinhos do tarso e entre os ossinhos do carpo, juntura sinovial plana, ó, intercárpicas e intertársicas. Beleza, Léo, show de bola. Daí vai ter aqui, ó, entre o carpo e o metacarpo, também, né? Eu não coloquei aqui, mas também, tá? Com exceção do polegar. Lembre lá, o polegar é a exceção, porque ela é uma juntura sinovial aqui, ó, selar lá. Tranquilo? Já entre aqui, ó, os ossos do metatarso ou metacarpo aqui, né? Com as falanges, juntura sinovial condilar. Lembre, você fazendo o sinalzinho de não com o dedo aqui, né? Você faz o movimento aqui, ó, de abdução e adução, tá bom? Cuidado com isso aqui, ó, metacarpo falangeando, juntura sinovial condilar, juntura sinovial elipsoide, tá bom? Já entre as falanges, são junturas, junturas sinoviais gínglimos aqui, ó, interfalângicas lá, beleza? Próximo vídeo nós vamos ver as articulações cartilaginosas, como por exemplo aqui da coluna. Percebam, baita de um disco ali dentro da coluna, né? Cartilaginosa. Nós vamos ver também, ó, articulações formadas por tecido fibroso, por membranas, como por exemplo aqui, ó, entre a tíbia e a fíbula, nós vamos encontrar membrana interóssea. Entre a una e o rádio, né, nós vamos encontrar também membrana interóssea juntando esses ossos ali, né? Vamos encontrar também ao nível do crânio aqui, essas articulações fibrosas, tá? Próximo vídeo nós vamos ver isso com mais detalhes lá, tá bom? Grande abraço, pessoal. Deixa o like para ajudar a gente aí. Até o próximo vídeo.